Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José hoje, no encontro extraordinário, porque assuntos muito importantes e extraordinários estão acontecendo aqui no nosso país. O que nós devemos achar quando o presidente Bolsonaro ele faz uma interpretação de um dispositivo constitucional e a seu lado ele tem o pastor Silas Malafaia também fazendo a interpretação da Constituição. E mais, quando essa interpretação da Constituição que eles fazem para atender determinados interesses é acompanhada também do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, do advogado-geral da União, o senhor André Mendonça, e do procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras. Será que é uma decisão correta? Será que eles têm amparo constitucional? Eles estão lendo a Constituição de forma como a Constituição foi criada? E os interesses que estão sendo defendidos? Eles defendem a vida do nosso país? Ou eles fazem com que mais pessoas morram no nosso país? Eles terão responsabilidades em relação a isso que eles estão fazendo? Bem, nós vamos analisar isso aqui no nosso papo agora. Se você está chegando, está nos conhecendo agora, seja bem-vindo. Se inscreva aqui também no nosso portal, ajude a gente a compartilhar os nossos vídeos. Mande suas opiniões, suas reflexões, são sempre lidas, são sempre muito importantes aqui. E se gostar, faça o sinal de joinha ali, pumba, clique e vamos seguir em frente, né? Meus amigos, minhas amigas, essa noite eu quase não dormi porque eu fui surpreendido no sábado à noite com uma decisão do ministro Cássio Nunes que decide que estados e municípios não podem proibir cultos e missas. Mas o Supremo Tribunal Federal já não tinha decidido por unanimidade que os estados e os municípios, os prefeitos, os governadores, eles têm autonomia constitucional para regular a circulação de pessoas, a abertura ou fechamento de instituições por conta de uma situação excepcional? Isso não tinha sido discutido? Os prefeitos e os governadores, eles não querem acabar com religião nenhuma, eles não querem demolir religião alguma, eles não querem proibir as pessoas de orarem, de rezarem. Só que, no momento excepcional, o direito à vida, ele está acima de qualquer outro direito constitucional. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Mas aí eu fui surpreendido com essa decisão do ministro Cássio Nunes. Aqui na matéria que eu estou pegando no jornal de hoje, explica aqui em determinado trecho o seguinte: reconheço, isso o ministro Cássio Nunes, reconheço que o momento é de cautela ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mas se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual, disse o ministro. Então o ministro está preocupado com o espírito das pessoas. Em nenhum momento ele citou aqui que morrem pessoas nos hospitais, que tem pessoas morrendo. Bom, se é para conferir algum tipo de conforto espiritual, o ministro poderia elastecer essa decisão dele a bares, restaurantes. Por quê? Porque tem muita gente que não professa religião alguma e se sente muito feliz, muito confortada se estiver diante de um parente, de um amigo que ele não vê há muito tempo. Ele vai poder conversar ali também. Isso vai aplacar algum tipo de sofrimento. Os músicos que estão na penúria no nosso país, os ambientes musicais, também poderiam ser liberados, porque a música aplaca o espírito, a música faz bem à alma dos seres humanos. Poderíamos também ter abertura de cinemas, para as pessoas poderem refletir nos cinemas, diante de algumas obras, alguns espetáculos, casas de show. Todos esses ambientes fazem bem para o espírito dos seres humanos. Eu gostaria de saber do ministro Cássio Nunes como é que essas pessoas que ele está querendo conferir um amparo espiritual, como é que elas chegam até os templos? Elas não pegam transporte públicos? Todas elas têm seus próprios automóveis? Elas estão imunes à contaminação? Elas não vão contaminar ninguém? Elas não podem contaminar a si próprias? E elas estão imunes nessa circulação? Então, gente, a situação é muito incoerente e é muito bizarra. E é bizarra também sobre os aspectos jurídicos. Por quê? Porque o ministro Cássio Nunes, ele atendeu a uma ação proposta por uma associação que eu nunca tinha ouvido falar, de juristas evangélicos. Essa instituição, ela pode juridicamente propor algum tipo de ação de constitucionalidade à mais alta corte do nosso país? Resposta: não!
É como se uma associação de marcianos quisesse entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O que o ministro deveria reconhecer de plano? Olha, essa entidade não tem legitimidade processual para ingressar com essa ação. O que o ministro Cássio Nunes fez? E aí é uma situação que vai ter que ser observada do ponto de vista jurídico e até criminal também. Porque alguém que faz um ato contra a disposição expressa na lei, sendo servidor público, ele está prevaricando. Ele está cometendo um crime previsto no Código Penal. E é preciso a gente ter coragem para falar essas coisas. Mas eu acho que ele vai escutar coisas desse gênero aí do ministro Gilmar Mendes. Porque já não chega a humilhação que o ministro Cássio Nunes sofreu do Gilmar Mendes naquela decisão lá envolvendo a suspeição do ministro Moro. Será que já não chega aquela humilhação transmitida em rede nacional? Ele vai ter que ser humilhado novamente? Então, gente, essa decisão do Cássio Nunes, ela já carece de uma legalidade. Porque a pretexto de preservar um direito constitucional suposto desses religiosos, o ministro não pode violar a Constituição. Ele não pode conferir legitimidade a quem não tem, violar uma norma expressa da Constituição Federal no final de semana. E aí a gente vai vendo outras situações do ponto de vista jurídico, que são muito graves também. Por exemplo, o que tem a ver o advogado-geral da União nessa ação? A Advocacia Geral da União, o mês passado, há 2 meses atrás, já tinha se pronunciado contra a ilegitimidade da mesma associação de juristas evangélicos, dizendo, olha, eles não podem entrar, então a gente não pode nem reconhecer, é uma ação inexistente. E o mesmo advogado-geral da União, quer dizer, uma outra pessoa agora, o André Mendonça, reconhece que a entidade tem legitimidade, mas qual o interesse da Advocacia Geral da União nesse assunto, a não ser o interesse particular do André Mendonça por ser evangélico? Qual é o sentido jurídico, o sentido moral, o sentido ético desse comportamento do André Mendonça? E o senhor Augusto Aras, eu não sei se ele falou nessa ação, mas ele foi citado depois pelo bispo Malafaia, como sendo uma pessoa que atuou nessa história, então merece uma menção também. Do ponto de vista jurídico, gente, qualquer aluno de primeiro grau, de primeiro ano de faculdade de Direito, e todo cidadão deveria ter essa informação muito cristalizada, por isso que eu fico chocado de ver tanta gente violando a Constituição e sob pretexto de estarem fazendo alguma coisa religiosa, alguma coisa que tem a ver com Bíblia, com sentimento religioso, quando a gente vai ver no final que a gente está tratando é de dinheiro e de política. A Constituição Federal, gente, no nosso artigo 5º, eu até frisei aqui em amarelo essas disposições, né? O artigo mais importante diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Olha, o primeiro direito que a Constituição Federal garante é o direito à vida. Depois vem a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos seguintes termos. O inciso 6º do artigo 5º, que o Malafaia invoca, que o Bolsonaro invoca, que a família Bolsonaro invoca, que um monte de oportunista também invoca, né? Oportunistas invocam, melhor dizendo, né? Diz o seguinte no inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Ou seja, tem que ter uma lei, ou a lei pode regular determinadas disposições. A proteção aos locais de culto e suas liturgias. E as leis municipais e estaduais, que são constitucionais, porque há uma competência constitucional conferida a prefeitos e governadores, podem, nesse momento excepcional, limitar o trânsito de pessoas a algumas atividades. Gente, vamos falar sério, né? Esses caras, esses pastores, eles querem dinheiro. Outro dia o Malafaia, ele falou num vídeo dele, não, larga de ser bobo, porque hoje os nossos fiéis fazem depósitos online, eles não precisam à igreja. Bom, de fato não precisa, mas vamos falar a verdade também, né? Mais de 80 milhões de brasileiros não têm conta em banco. E nós estamos falando aí de um público bastante frequentador de religiões em todos os cantos, no Brasil e fora do Brasil também, né? As pessoas muito humildes, elas frequentam religiões e elas necessariamente não têm
frequentam templos, elas necessariamente não têm dispositivos magnéticos, eletrônicos para fazer algum tipo de transferência. Então, essas igrejas estão tendo prejuízos, sim. Então, eles precisam que as pessoas compareçam a esses templos. Porque, vamos falar outra coisa, quase todas essas religiões têm canais de televisão, ou têm espaços comprados nas TVs, e elas chegam até a residência dessas pessoas do mesmo modo. Não é necessário o cara se deslocar. Para uma pessoa fazer uma oração, ela não precisa ir ao templo também. Uma pessoa que professa a sua fé de uma forma legítima e sincera, ela pode fazer isso dentro da sua casa. Ninguém vai ficar chateado espiritualmente com uma pessoa de estar fazendo um ato que preserva a sua vida e a vida de outras pessoas. E aí, gente, vamos ver mais distorções no meio dessa história. O André Mendonça pediu para que o Nunes Marques oficiasse ao Procurador-Geral da República, para que o Procurador-Geral da República intimasse, noticiasse o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que ele deveria manter os templos e igrejas abertas, porque senão a Polícia Federal iria garantir o cumprimento dessa decisão ilegal, imoral e ilegítima do Nunes Marques, que vai ser derrubada. O pastor Silas Malafaia, o mentor constitucional do governo Bolsonaro, ele foi para as redes, e aí a gente tem que criticar de uma forma muito aberta, muito franca, porque isso aqui não é um religioso, né? Eu estou criticando aqui um político, uma pessoa que está vindo para as redes para perverter a Constituição Federal e ajudar que tenhamos no nosso país o resultado morte. Eu gostaria de saber se o senhor Augusto Aras, o senhor André Mendonça, o senhor Cássio Nunes, o senhor Malafaia, se eles vão a algum tipo de enfermaria, se eles vão conhecer a realidade dos hospitais, eles vão falar com os médicos, se eles falam com os parentes das pessoas que estão morrendo e, sobretudo, morrendo com sacrifício, com calvário, em plena Páscoa aqui do nosso país. E aí disse a criatura, o mentor espiritual e jurídico do governo Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse aqui. Para dar uma decisão final. Aproveito e mando um recado para o bobalhão do prefeito de Belo Horizonte, senhor Calil. O senhor não tem mais poder para impedir culto. Decisão liminar se cumpre. Aconselho o povo de Minas Gerais a nunca mais votar nesse cara. E amanhã, tudo que é religião de Belo Horizonte com portas abertas. Essa que é a verdade. Fica aqui o meu agradecimento pela colaboração do Procurador-Geral Aras e também do ministro André Mendonça e a decisão do ministro Cássio Nunes. Espero que o Supremo mantenha essa decisão para a garantia constitucional que o lugar de culto é inviolável. Deus abençoe a todos. Esses caras, não vou nem chamar de pastor, de cidadão, esses caras, eles pervertem completamente. Nós aceleramos. Apareceu o Guedes aqui no nosso papo aqui. Gente, esses caras pervertem completamente a Constituição Federal. Como eu estou dizendo a vocês, não tem nenhum prefeito, nenhum governador querendo violar direito à religião de alguém. Só que a Constituição, ela tem valores que, quando são confrontados, o direito constitucional diz que o magistrado deve julgar a favor do direito mais preponderante. E o que é mais preponderante nesse momento no nosso país? O direito à vida que está no caput, na cabeça do artigo 5º, ou o direito a você ir a um templo religioso que está no inciso 6º? Os alemães, constitucionalistas, né, eles dizem o seguinte, que dentro de uma Constituição, os valores mais importantes eles são enumerados à frente e depois os outros com menor importância, eles são enumerados na ordem cronológica a seguir. Então, se o direito à vida está na cabeça do artigo 5º e o inciso 6º do mesmo artigo 5º diz que as religiões devem ser preservadas, o espaço, então o direito à vida, confrontado com o direito a professar a sua fé, ele está numa preponderância. Então, essas ações todas ilegais, ilegítimas, comandadas por essas figuras todas, não estão a serviço de Deus, né, gente? Vamos falar a verdade. Eles estão muito mais a serviço de uma entidade oposta a Deus. Eles não estão preservando vidas. Agora, isso vai ficar por isso mesmo? O nosso programa tem esse propósito, né? Deixar registrado aqui que essas figuras têm responsabilidade criminal. O senhor Augusto Aras, se concordar com essa atitude ilegal contra a Constituição Federal, estará prevaricando. O senhor André Mendonça está prevaricando, que ele não tinha que estar nesse processo. Não existe uma norma
que diga que ele deva estar nesse processo. O ministro Cássio Nunes não poderia reconhecer a legitimidade de alguém ou de algum grupo que a Constituição não reconhece. O que está acontecendo? Ele esqueceu o direito que ele aprendeu na faculdade ou ele está agindo para atender a outros interesses que não os interesses do povo brasileiro? Então, gente, nosso papo hoje é para fazer esse registro. Espero que outras pessoas também se somem nesse protesto que a gente está fazendo aqui. Enfim, gente, que Páscoa é essa, hein? Quando a gente pensava que a gente poderia ter um momento de mais tranquilidade, mais reflexão, a gente vê essa conexão infernal, né, agindo no nosso domingo. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.